Hoje é Dia Nacional da Adoção e nós estamos na Semana da Adoção, uma campanha que busca a conscientização da adoção de crianças e adolescentes em todo o país. Apesar de todos os esforços, existem muitas dúvidas sobre os procedimentos jurídicos para concretizar o processo. Para tirar as nossas dúvidas, recebemos o juiz da Vara da Infância e da Juventude, Dr. Márcio René Rocha. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Catherine. Eu que agradeço a oportunidade. Bem, o senhor convive há muitos anos, com essa rotina. E aos olhos do público, às vezes, muita gente pensa, o judiciário é que complica a adoção. Tem muita gente querendo adotar, mas o judiciário complica. Essa é uma visão que condiz com a realidade? Infelizmente, ou felizmente não, né? Porque eu atuo na Vara da Infância desde 2012 aqui em Joinville, né? Então, o problema, a grande preocupação é a demora no processo de adoção, né? Mas o processo de adoção em si, ele é rápido, né? O que é demorado é a espera dos casais, né? Mas justamente por quê? Por conta do perfil que os pretendentes escolhem. Então, hoje em Joinville, praticamente 90% escolhe o perfil de 0 a 4 anos. Por isso que a espera é longa, né? Crianças de 10 anos, por exemplo, em Joinville, não existe nenhum pretendente habilitado. Então, se aparecer alguma criança com 10 anos ou mais, ou adolescente, então provavelmente ele vai ser adotado por um casal de fora de Joinville. Então, a questão da demora é por conta do perfil que os casais ou pretendentes escolhem. Agora, doutor, é possível agilizar esse processo? Qual que é o passo a passo, o primeiro passo para quem quer adotar deve fazer? Primeiramente, qualquer pessoa acima de 18 anos pode adotar, né? Independentemente do estado civil. Se é solteiro ou casado, né? Vive em união estável, ele pode adotar acima de 18 anos. E o primeiro passo é procurar o fórum, né? O setor psicossocial, e fazer a inscrição para habilitação para adoção. Aí são pedidos documentos pessoais, né? Identidade, certidão de nascimento ou casamento, ou uma declaração de união estável, aí o certidão de antecedentes criminais, certidão de processos cíveis, atestado de sanidade mental e outros documentos pessoais, né? E aí que começa o processo de habilitação. Ele vai ser, o casal ou o pretendente vai ser avaliado por uma psicóloga, por um assistente social e no final, se o parecer for favorável, ele é habilitado no cadastro de adoção, que é o chamado CUIDA, né? Aqui em Joinville são quantos abrigos? Em Joinville nós temos 5 instituições de acolhimento, né? 4 privadas, né? E o programa Famílias Acolhedoras que o município atua. Doutor, o que faz com que as crianças e adolescentes acabem ficando tanto tempo à espera, então, de uma família? Existe um processo anterior, geralmente é a perda do poder familiar. Então, a criança ou adolescente é retirada da família e o Ministério Público ingressa com um processo de perda do poder familiar contra os pais na Vara da Infância. E só vai ser liberado para adoção no final desse processo. Então, quando esgotar todas as possibilidades de algum vínculo com o familiar. No caso, os familiares diretos, os avós, os tios, eles podem requerer essa guarda também. Pode. Durante o processo de perda do poder familiar, se aparecer algum interessado da família extensa, que a gente chama, né, um tio, um primo até, ou os avós, a gente dá sempre preferência para que fique na família. Agora, essa preferência não significa, não dispensa toda uma investigação, todo o processo que um pai que gostaria de adotar o familiar vai estar sujeito. O procedimento vai ser feito em relação àquele que deseja a guarda do parente, né? Seja avó, tio ou tia, ele também vai ser avaliado para saber se ele tem condições de receber a guarda daquela criança ou adolescente. E esse é um ponto importante para se esclarecer, porque às vezes a pessoa que está na fila da adoção, ou enfim, ouve sobre esse assunto, ela pode pensar, mas como assim? Tem um monte de gente querendo adotar, os abrigos, são quantas hoje crianças e adolescentes abrigadas? Hoje em torno de 100 crianças e adolescentes Daí a conta acolhidas. Não fecha, né? Mas tem esse processo, então, que é a forma do judiciário proteger essas crianças. Porque aí a população confunde criança acolhida com criança para ser adotada. E nem sempre a criança acolhida está pronta para ser adotada, juridicamente falando, né? Juridicamente, quando ela se torna apta, a adoção é rápida? É rápida, aí é rápida. Já é consultada a lista, já é chamado pretendente, aí o processo é rápido. Doutor, uma mudança na lei em 2017 trouxe algumas facilidades, digamos, mas também trouxe reflexões sobre adoção tardia, adoção de irmãos.
Isso continua sendo um entrave jurídico, não do ponto de vista jurídico, mas quando chega na mão do juiz, saber que tem uma criança com essas características, que é mais velha, que tem algum problema de saúde e que ela não está na preferência, ela não é buscada. A adoção tardia é um problema, né? Como eu falei, na lista de pretendentes de Joinville, acima de 10 anos, não existe ninguém interessado. Então, ela vai ser adotada por um casal do Estado ou até de fora do Estado, né? A adoção nacional do Brasil, que a gente tem um cadastro estadual e o cadastro nacional. Então, a gente dá preferência para Joinville, depois para o Estado e depois aí vem o cadastro nacional. E a questão de irmãos? Aí, só voltando à adoção tardia, aí a gente tem um sistema que é o busca ativa. Então, a criança é inserida nesse sistema, então é liberada para os pretendentes do país todo. Então, geralmente, aparece alguém interessado na adoção tardia. Em relação aos irmãos, né, apareceu na lei recentemente, mas sempre era preocupação da vara da infância não separar os irmãos. Separava em últimos casos, né? Então, a preferência é sempre mandar os irmãos para a mesma família. E uma outra questão que também eu acho que é muito sensível é sobre a devolução, não dar certo uma adoção. Isso também é um problema bem grande e muito traumático. Sim, isso é um problema para a criança, né, porque vai ser vitimizada, né? Ela já foi tirada da família natural. Aí ela é encaminhada para a família adotiva. Aí a família adotiva rejeita e devolve, então é uma pena dupla para a criança. Então, por isso que a nossa preocupação é preparar bem os pretendentes, para não ocorrer nenhuma devolução. Perfeito. O Eduardo está me colocando que chegaram alguns WhatsApps já sobre esse tema. São perguntas, Eduardo? Não? Então, a gente vai guardar esses relatos para os pais que daqui a pouquinho vão participar aqui com a gente, para a gente poder focar mais na entrevista, então, com os aspectos jurídicos. Então, doutor Márcio, então, a gente esclareceu hoje, a dificuldade maior é no perfil que se busca, na idealização dessa criança, né, que não condiz com a realidade. Eu queria a sua visão pessoal, né? Existe o doutor Márcio, que é aquele que precisa analisar o caso, sob o ponto de vista da lei, mas na sua vida pessoal, na sua visão de mundo, como que isso tem transformado o senhor? Eu trabalho há praticamente 11 anos só na vara da infância de Joinville, né? Então, eu digo que é uma experiência única, né? Porque entregar uma criança para uma família adotiva é muito emocionante, né? Então, isso é gratificante no dia a dia. E é impossível não criar vínculos, imagino, né? Não, é sim. Até muitas hoje, histórias. né? Até hoje eu tenho aqui em Joinville, mas em Jaraguá, eu encaminhei 2 crianças. Na época não existia cadastro ainda, então era 2 crianças de 3 anos, a gente teve que procurar e acabou sendo adotada por um casal de São Paulo. E até hoje eu tenho contato com as 2. Hoje elas já têm 20 anos, são formadas, né? E até eu tenho... É importante colocar isso, porque a gente olha a figura do juiz, né, num patamar, às vezes, desumanizado, no sentido que ele é obrigado a tomar uma decisão, dar um sim ou dar um não, mas existe também um ser humano por trás que também está sensibilizado. A gente fala que na infância não é um processo, né? Tem uma criança ou adolescente na frente, né? Então, a gente sempre vê o lado da criança e do adolescente. Não é só mais um processo na vara, é uma vara diferente, né? Perfeito, não é mais um número. Doutor Márcio, muito obrigada pela sua presença. Sempre que precisar, o Ver Mais está à disposição. Não, eu que agradeço, sempre à disposição. Muito obrigada.